Shalom Ale, Kikulan, a paz seja com todos. É bom aqui estar novamente com todos vocês que têm acompanhado o nosso canal Maná de Sião. Estamos falando a respeito de um estudo escatológico sobre o arrebatamento da igreja. Como os nossos amados irmãos sabem, esse é o terceiro vídeo que hoje nós estamos gravando, dando continuidade ao nosso estudo a respeito do arrebatamento da igreja. E como eu havia prometido a vocês, hoje nós vamos falar a respeito da lei das primícias, né? O que é a lei das primícias? A lei das primícias fala da colheita que é feita na terra de Israel, né? Em Israel acontece durante o ano, né, 3 colheitas: a colheita da cevada, a colheita do trigo e a colheita das uvas. E nós vamos ver nesse estudo de hoje que essas 3 colheitas estão conectados ou ligados ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, né, como os irmãos sabem, é um evento escatológico. Então, dentro da cultura judaica e dentro das sagradas escrituras, né, da palavra de Deus, principalmente na Torá, que nós conhecemos como o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Gênesis, que é Bereshit, o livro de Êxodo, que é Shemot, o livro de Números, Beb-Mibá, o livro de Deuteronômio, Devarim, e Levítico, que é Vaikra. Então, dentro da Torá, dos 5 livros que Moisés escreveu, nós encontramos a lei das primícias. E nós vamos hoje estudar a respeito disso. Então, através da lei das primícias, é que eu tinha falado para vocês que têm acompanhado o nosso estudo aqui no canal, que eu vou provar, né, para vocês que o evento do arrebatamento da igreja está dividido em 2 etapas. Uma etapa será secreta, invisível, onde Yeshua, a magia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Então o arrebatamento é distinto da parorisia ou da parósia, que é o retorno de Cristo visível à terra. Então, esses 2 eventos estão distintos, porque Yeshua, ele vai vir para buscar a sua igreja no arrebatamento, arpazô, que é o rapto, é tirado com força, com violência, né? E vocês podem observar que as escrituras sagradas mostram esse fato, o arpazô. Isso aconteceu com Enoque, né? Se você ler no livro de Gênesis, depois na sua casa, você vai ver que o Eterno, que Hashem, Adonai, tomou Enoque para si. Foi um arpazô, tomado por força, tirado de um lugar para outro lugar. Você vai ver que quando foi manifestada a glória de Arro, do Eterno de Israel, no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, o monte fumegava e tudo, e Moshe subiu, né? Porque o arrebatamento arpazô
é literalmente a subida, né? Iremos subir ao encontro do Eterno sobre os ares, né? Nós vemos isso também lá em Reis, quando o Eterno, através de uma carruagem de fogo, Elias sobe para essa carruagem de fogo. Então, são eventos que há uma concordância desses fatos, né? E tem um ditado que fala que contra fatos não há argumentos. E eu concordo plenamente. São fatos que estão descritos nas Escrituras. Ló, por exemplo, Ló e a sua família, quando Rachem viu aqueles dois anjos lá na cidade de Sodoma e Gomorra, eles são arrancados, tirados daquela cidade por força, né? Os anjos tiram eles. Então a gente tem muitos exemplos, muitos fatos nas Escrituras Sagradas que provam que o harpazô, o arrebatamento, é algo que o Eterno, durante toda a história das Sagradas Escrituras, ele fez. Ele fez. E com certeza isso vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Pode ter certeza disso. Shaul, Paulo, ele teve essa revelação no Monte Sinai, no Monte Horebe. Para quem não sabe a localidade do Monte Sinai, do Monte Horebe, o verdadeiro Monte Horebe, o Monte Sinai, ele é situado na Arábia Saudita. E Shaul, Paulo, ficou 3 anos e meio ali, estudando a Torá, o Taná, o Talmud. Então, a revelação do arrebatamento é uma revelação especial dada a Shaul, a Paulo. Aí tem algumas pessoas que querem forçar a barra, vou dizer assim, e querer comparar a revelação de Shaul com de Yohanan, de João. E há um espaço de aproximadamente 40 anos de diferença da revelação de Yohanan, de João, para a de Shaul, de Paulo. Então não tem como fazer essa comparação. Aí querem fazer essa comparação e acabam se perdendo. Então, eu quero que vocês anotem, né, os textos bíblicos que nós iremos ler nesse momento, ok, amados? Então pegue aí a sua Bíblia, pega uma caneta, um papel e anota aí os versículos que nós estaremos lendo. Então eu quero ler para vocês agora Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo Dr. Lucas. Para quem não conhece, Lucas era um grego, médico, doutor, e se converteu através de uma das viagens missionárias de Shaul. E depois que Dr. Lucas se converte, né, ao Eterno, né, de Israel e a Yeshua, então ele se torna um companheiro fiel de Shaul nas suas viagens missionárias, né? Então vamos ler Atos, abre isso, anota aí, ou você que está com a Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo... Essa Bíblia aqui, eu tenho um ciúme, um zelo muito grande por essa Bíblia, porque foi que eu ganhei ela no dia que eu me formei bacharel de teologia. Eu ganhei essa Bíblia aqui, essa Bíblia sagrada aqui de presente, e eu tenho um cuidado, um zelo muito grande. E eu reservei
essa Bíblia só para estudos escatológicos, né? A escatologia ela tá de Gênesis e Apocalipse, então eu separei ela só para ministrar estudos escatológicos. Amados, então, meus queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Olha o que diz aqui a palavra do Eterno. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Em uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, quando Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que foi escrito na língua, no grego koiné. E estudando no dicionário grego koiné, quando ele usa aqui, Lucas usa aqui a palavra do modo, esse Jesus que dentre vós foi assunto do céu, virá do modo como viste subir. Então essa palavra virá do modo significa no verbo grego, do grego koiné, o verbo tomai. O que é esse verbo tomai? Significa que da mesma maneira como ele partiu, ele retornará da mesma maneira como ele partiu. Ou melhor dizendo, da forma como ele foi assunto para o céu, ele também virá. Entendeu, amados? Então, é isso que o texto está nos mostrando, né? O verbo tomar, ele quer dizer isso, né? Da mesma forma, da mesma maneira como Yeshua, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi assunto, ele também voltará da mesma maneira, né? E eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Yohanan, João capítulo 15. Vamos, João capítulo 15. Os irmãos me perdoem, é João capítulo 14, tá, amados? João capítulo 14 e o verso 21, 22. Yohanan, João capítulo 21, verso 22. Olha só, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Então, amados, veja bem, Judas, não o Iscariotes, o Judas, um dos 12 discípulos, um dos 12 talmidim de Yeshua, ele ficou impressionado com essas palavras, com essas afirmações de Yeshua, do nosso Senhor Jesus Cristo.
ele ficou realmente impressionado, e por isso ele fez essa pergunta. Se Yeshua, se o Senhor e Salvador Jesus Cristo estava ali com eles, com os seus talmidim, com os seus discípulos, por que Yeshua teria que se manifestar, sendo que Yeshua estava ali com eles naquele exato momento? É porque também essa palavra, né, manifestar, ela representa, né, na língua hebraica, o poder de aparecer. Então Yeshua estava dizendo aos seus talmidim, aos seus discípulos, que depois que ele ressuscitasse, com um corpo já ressurreto, ele iria se manifestar. Esse manifestar é o poder de aparecer. Esse poder de aparecer, ele vem através do corpo ressurreto, não de um corpo convencional, de um corpo comum, de carne e de sangue que nós temos. Esse poder de se manifestar que tem o controle sobre a matéria. Porque você hoje, nós que habitamos na face da terra, que temos esse corpo comum, esse corpo convencional, há essa luta entre a carne e o espírito. É ou não é verdade? Mas o corpo ressurreto, o corpo glorificado, é um corpo que terá o poder sobre a matéria. E o poder sobre a matéria é o poder de aparecer. Entendeu? O poder de aparecer. Então é isso que Yeshua está dizendo aqui para os seus talmidim, para os seus discípulos, que quando ele recebesse o corpo ressurreto, glorificado, ele teria o poder sobre a matéria, o poder de aparecer e desaparecer. Você vai ver em outros textos isso que eu estou te confirmando, te dizendo, as escrituras sagradas nos mostrar, ok? Então, aqui, outro texto aqui que eu quero ler com vocês, também aqui em Yohanan, aqui no capítulo 14, verso 1 ao 3, diz assim, Jesus diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes no Eterno, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha aqui o arpazou aqui, amados. Eu consigo enxergar aqui o arpazou, o arrebatamento. Porque o arrebatamento será secreto, será invisível, será só para a igreja. Então aqui Yeshua está dizendo, ó, e quando eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Porque vai haver a bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é um estudo que eu vou estar ministrando aqui para vocês, no nosso canal Maná de Sião. Então, as bodas elas vão acontecer por quê? Porque vai haver o evento do arrebatamento, o arpazô, o nosso encontro com Yeshua nos ares, nas nuvens, né? Então esse texto de Yohanan, de João, eu consigo ver claramente isso. Eu consigo ver claramente isso. Amém, amados? Então, muito bem, continuando aqui com o nosso estudo, vamos ainda aqui no livro de Yohanan, de João, no Evangelho de Yohanan. Eu quero que vocês abram, então, Yohanan, capítulo 20, a partir do verso 26.
E aí nós vamos entrar na lei das primícias, que está ligado ao arrebatamento da igreja, né? Bem, vamos ler aqui. Yohanan, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 26. Passados-se 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Yeshua, Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Shalom Alê, Keculan, Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe-te aqui o dedo e vê as minhas mãos. Cega também a mão e põe ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Adonai, ó Eterno, Senhor meu Deus, Deus meu. E disse Yeshua, Jesus: Porque me viste, crede? Bem-aventurados que não viram e creram. Ok? Vamos ler aqui Yohanan capítulo 20, a partir do verso 1. A partir do verso 11, ok? Yohanan, João capítulo 20, a partir do verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e quando chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados o corpo de Jesus fora, posto à sua cabeceira e outra aos pés. Então lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Por que levaram meu Senhor, e não achei aonde o puseram? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Yeshua em pé, mas não reconheceu que era Yeshua, Jesus. Por que ela não reconheceu de imediato que era Yeshua, que era o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que Maria Madalena não reconheceu de imediato? Sendo que ela acompanhou Yeshua durante o seu ministério messiânico, durante 3 anos e meio. Por quê? Porque Yeshua estava com o seu corpo ressurreto. E Yeshua também estava cumprindo a lei das primícias. Yeshua estava cumprindo à risca o calendário judaico. Mas o que levou Maria Madalena a não reconhecer a pessoa física de Yeshua, de Jesus, é porque ele já estava com o seu corpo ressurreto. Ele não estava mais nesse corpo convencional, comum, de carne e de sangue. Não estava mais. Por isso Maria Madalena não reconheceu ele de imediato. Continuando então aqui, verso 15. Perguntou-lhe Yeshua, Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, né, porque Jesus estava com a roupa cerimonial, né, da festa das primícias. Então, Jesus fez essa pergunta: Mulher, por que chora? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu-lhe Adonai, o Senhor: Se tu o tirasse de onde o puseste, e eu o levarei. Disse Yeshua, Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, mestre. Recomendou-lhe Yeshua: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos
e disse-lhe: subo para o meu pai, o vosso pai, para o eterno, Iahve, o vosso eterno, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos seus talmidim, aos seus discípulos, que viu Adonai, o Senhor, e contava que dissera estas coisas. Então, amados, veja bem, guarda isso que eu estou aqui falando para vocês nesse vídeo. Yeshua, o Senhor Jesus, ele faz uma afirmação. Primeiro, ele não deixa Maria Madalena tocar no seu corpo ressurreto. Por que que Yeshua não deixa Maria Madalena tocar no seu corpo ressurreto? Por que, pastor Márcio? Porque Yeshua estava cumprindo o calendário judaico. E Maria Madalena é fermento. A lei das primícias, a festa das primícias, é uma festa sem fermento. Então Maria Madalena é fermento, não poderia tocar em Yeshua, enquanto não se passasse o período dos 8 dias. Lembra que nós lemos agora há pouco, né? Nesse mesmo capítulo aqui de Yohanan, de João, a partir do verso 26, que depois de 8 dias foi que Yeshua permitiu ser visto e permitiu que as pessoas tocassem nele. Por quê? Porque já havia passado a festa das primícias, a lei das festas das primícias. Yeshua estava cumprindo o calendário judaico à risca. Yeshua cumpriu o tempo do Homer. Então, Yeshua não deixou que Maria... Ele falou: olha, não toque em mim, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o eterno, para Iahve, não subi. E aqui é que está o segredo, porque essa primeira ascensão de Yeshua para o Pai, para o eterno, foi uma ascensão, uma subida secreta. E aí então é que se encaixa o arrebatamento secreto da igreja. Porque Yeshua teve 2 ascensões. Ele foi assunto ao céu 2 vezes. Uma vez ele foi de maneira secreta, invisível. E a outra, como nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 9, ele foi assunto visivelmente. Então, aqui é que está o entendimento de que haverá 2 etapas na volta, no retorno de Yeshua. Da mesma maneira como ele foi assunto uma vez em secreto, invisível, e outra vez visível aos olhos de todos os galileus, será da mesma maneira. Então lá em Shemot, no livro de Êxodo, né? Êxodo capítulo 23, verso 16, vai falar a lei das primícias. Olha o que diz, amados: guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Em Vaikra, Levítico, vamos ler Levítico, capítulo 19, verso 9. Quando também secares a mesa da tua terra, o canto do teu canto, não cegarás totalmente, nem as espigas caíste, comerás da tua mesa. Então, a festa das primícias, veja bem, Paulo fala que Yeshua é a primícia
dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, né? Então, Yeshua é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, a receber o corpo ressurreto, né? Então, a festa das primícias era a primeira colheita feita na terra de Israel, que era a colheita da cevada. E na cevada não contém fermento. Quando chega a festa de Pêssar, grave isso que eu vou te dizer. Todo judeu, ele retira dentro da sua casa tudo que há fermento, tudo que contém fermento. Por que que todo judeu, por que que todo israelita faz isso? Porque ele sabe que não pode haver fermento durante esse período de 8 dias. Então todo o fermento é retirado da casa de um judeu, de um israelita. E quando começa a festa de Pêssar, né, vem a festa dos pães asmos. E a festa dos pães asmos é a festa do pão sem fermento. E Yeshua representa o pão sem fermento. Yeshua não tinha pecado, não tem pecado, né? Mas veja bem, antes de começar a festa de Pêssar, todo judeu ele possuía ou tinha algum parente, algum vizinho que possuía uma plantação de cevada. Então o que esse judeu ele fazia? Ele chamava um levita, um sacerdote do tabernáculo, né? Levita, porque só o levita podia exercer o sacerdócio no tabernáculo. Então ele chamava esse sacerdote, aonde estava ali aquela plantação de cevada, e ali ele pedia para que aquele sacerdote marcasse, né? Eles pegavam uma fita e via aonde já estava amadurecendo a cevada. Então, com aquela fita, ele amarrava aquele feixe já maduro. Por que ele tinha que fazer aquilo? Porque ele tinha que entregar no tabernáculo e para o sacerdote a sua oferta de primícia da cevada. Então, quando chegava a festa da primícia, que é a festa da cevada, todo judeu, né, representante da sua família, tinha que levar para o Eterno, para Hashem, a sua oferta de primícia de cevada. Então ele fazia antes de iniciar a festa de Pêssar, porque você já pode ter observado que a festa de Pêssar, a festa dos pães asmos e a festa das primícias, elas estão ligadas uma na outra, próximas uma da outra. Termina a festa de Pêssar, já vem a festa dos pães asmos. Termina a festa dos pães asmos, já começa a festa das primícias. Então uma está atrás da outra, né? É sequencial. Então esse judeu, ele precisava ir até onde estava a plantação de cevada, levar o sacerdote, o levita lá do tabernáculo, ir com aquela fita e ali marcar, né? Demarcar ali o seu fecho que estava maduro, para levar, apresentar como oferta diante de Hashem, diante de Adonai. E por que ele tinha que fazer isso? Levar a sua oferta de primícia, de cevada, até o sacerdote, e o sacerdote entrar na presença do Eterno e oferecer aquela oferta de cevada, de primícia, para Hashem, para Adonai. Porque quando eles faziam isso, é onde que eles recebiam a autorização para então se fazer a colheita da cevada. Então, para eles poderem fazer a colheita da cevada,
para eles poderem comer o pão sem fermento, que é o pão asmo, eles primeiro tinham que ter a autorização do Eterno, de Hashem. E para eles ter essa autorização, eles tinham que levar até o tabernáculo, até o sacerdote, a sua oferta de primícia. Que se ele não fizesse isso, ele não era autorizado nem para comer o pão asmo, o pão sem fermento, e nem para fazer a colheita da cevada. Então, o que isso tem a nos dizer a respeito do arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja é a grande colheita da cevada. É aonde os santos, né? Se você já observou que a igreja, principalmente em Atos, nas cartas de Shaul, de Paulo, é mencionada como os santos, né? Então a igreja, ela através de Yeshua, ela se torna um povo santo. Você pode comprovar isso, que Keifas, que Pedro, lá na sua primeira carta, ele fala que nós somos nação santa, povo santo, né? Adquirido pelo Eterno, né? Então, a colheita da cevada, a grande colheita da cevada, é o arrebatamento iminente da igreja. É o arpazô. É a grande colheita que será feita muito perto. Pode ter certeza que não está longe. Não está longe desse grande evento, desse grande acontecimento acontecer. Não está longe. Então nós vimos aqui que a primeira colheita, né, dentro do calendário judaico, né, as 4 primeiras festas do calendário judaico, Pessa, Pão Asmo, Primícia, Shavuot, Pentecoste, acontece na primavera, né? Acontece na primavera. Então, a colheita da cevada, ela acontece na primavera. Eu falei para vocês que em Israel tem 3 colheitas. Todo ano é feito 3 colheitas, que é a cevada na primavera, a colheita do trigo, que é feita no verão, e a colheita da uva, que é feita no outono. E todas essas colheitas, elas têm um simbolismo, elas representam um evento escatológico do que vai acontecer no futuro, né? Quando a gente estuda escatologia, nós estamos falando de acontecimentos de coisas futuras, né? Escatologia, ela trabalha com que? Ela trabalha com a história, ela trabalha com a profecia e ela trabalha com acontecimentos futurísticos, né? E então essas 3 colheitas, a cevada, o trigo e a uva, estão relacionadas, ligadas com esses eventos escatológicos. Amém, amados? Então, continuando aqui o nosso estudo, em Apocalipse, escreve aí, anota aí, Apocalipse capítulo 4, verso 1, quando Yohanan, quando João está tendo a revelação, a visão do Apocalipse, lá no capítulo 4, no verso 1, ele fala assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta,
Olha aí a festa das trombetas que eu falei no vídeo anterior, né? A voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: suba para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então veja bem, amados, aqui João está experimentando, aqui João está tendo a experiência do arpazô, do arrebatamento. Assim como Enoque teve, assim como Ló teve, assim como Moshe teve, Moisés, assim como Elias teve, né? E o interessante é que Elias e Moshe, quando eles aparecem no monte da transfiguração a Yeshua, a Jesus Cristo, eles representam, Moshe ele representa os mortos que morreram em Cristo, que serão ressuscitados no arpazô, no arrebatamento. E Elias representa os santos que vão estar vivos quando acontecer o evento do arrebatamento. Então é interessante isso, né? Então Elias e Moisés representam essas duas classes, né? Os santos que já descansam, né? Que morreram em Cristo, que vão ser ressuscitados, né? E os que estão vivos, né? Por isso que eu amo estudar a palavra de Deus, porque há uma concordância, né? Você vê uma concordância, você vê uma coerência, você não vê quando você consegue encaixar as peças, não tem como haver uma discordância, não é verdade? Quando há aquele encaixe, né? A Bíblia é um quebra-cabeça que você vai encaixando peça por peça. E depois que você encaixa essas peças, você não tem como você encontrar discordância, né? Não tem como encontrar. Então aí, vocês viram aí em Apocalipse, Yohanan tendo essa experiência do arrebatamento. Bem, então o arrebatamento da igreja é a festa a colheita da cevada. A colheita do trigo, que acontece na festa de Shavuot, de Pentecostes, essa colheita é a colheita dos 144 mil judeus na 70ª semana de Daniel, nas 70 semanas de Daniel. O Eterno irá escolher esses judeus. Agora, se você perguntar para mim, Pastor Márcio, esses 144 mil judeus é literal, é simbólico, eu não vou saber te responder. A minha resposta para você hoje, agora, nesse momento, é que esses 144 mil judeus são os remanescentes que Paulo fala que será salvo. Por que eles vão ser salvos? Porque depois que houver acontecido o arrebatamento da igreja, muitos judeus vão se despertar, muitos judeus vão acordar. Aquela cegueira que Shaul fala lá em Romanos capítulo 11, que Deus permitiu a cegueira provisoriamente sobre os judeus, sobre Israel, foi para que o Eterno abrisse um parente para colocar os gentios, para encaixar os gentios na salvação, né? Foi justamente para que a igreja viesse a participar do arrebatamento. Então, pode ter certeza disso que eu estou te falando. Assim que aconteceu o arrebatamento, muitos judeus que estavam cegos, que havia uma cegueira provisória,
essa cegueira vai sumir, essa cegueira vai desaparecer. E aí eles vão receber Yeshua como seu Mashiach, vão receber Yeshua como seu Salvador, como seu Redentor. Pode ter certeza disso que eu estou te falando, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está assistindo esse vídeo de estudo. Esses 144 mil judeus, a cegueira vai sair e eles vão enxergar Yeshua como seu Mashiach, como seu Messias. Por isso que o Eterno vai usar a 70ª semana de Daniel, as 70 semanas de Daniel, é justamente para isso. Que a partir do momento que esses 144 mil judeus receberem, aceitarem Yeshua como seu Mashiach, como seu Messias, aí sim vai poder ser feita a expiação, né, dos pecados da nação de Israel, do povo de Israel. Porque na primeira vinda de Yeshua, eles, né, Yohanan fala muito bem isso, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Então teve como Yeshua fazer a expiação e perdoar os pecados de Israel? Não teve, porque eles não receberam, eles não aceitaram na primeira vinda de Yeshua. Então a 70ª semana de Daniel, as 70 semanas de Daniel, é para isso. E aí tem pessoas que querem colocar a igreja junto disso. Não tem, amado, não tem. Não há coerência. Não tem como a peça se encaixar. Aí eu amo os meus irmãos pós-tribulacionistas, mas um dos maiores erros do estudo pós-tribulacionista é esse, é querer colocar a igreja junto com Israel na 70ª semana. A 70ª semana de Daniel não é para a igreja, não é para os gentios, é para a nação de Israel. Fica muito claro ali em Daniel capítulo 9, o arcanjo Gabriel fala para Daniel dizendo, sobre o teu povo, sobre a tua cidade. Olha só o adjetivo que ele está usando, o verbo que ele está usando no singular. Aonde ali é mencionado a igreja? Aonde que ali é mencionado os gentios? Então, a colheita do trigo é os judeus que vão se converter durante o período da grande tribulação, os 144 mil. Ok? Então, continuando aqui o nosso estudo. A colheita da uva. A colheita da uva será quando, aí sim, será na parósia, na parósia ou parousia, aí sim é o retorno de Yeshua visível. Aí todos irão ver Yeshua, né? Como lá em Apocalipse capítulo 1 fala que todo olho verá. Aí sim, na parósia, na parósia ou parousia, aí todos irão ver Yeshua voltando com a igreja, com a noiva. E essa colheita da uva, ela vai acontecer durante o período das 7 taças da ira do Cordeiro. É que vai acontecer a colheita da uva, porque Yeshua, ele próprio vai pisar o largar, porque será o dia da ira, do castigo, do furor do Eterno sobre as demais nações, sobre a face da terra. Será o dia da guerra, da batalha do Armagedon.
quando todas as nações vão cercar Jerusalém, Jerusalém será cercada por todas as nações. E aí sim, Yeshua aparece visivelmente com a sua igreja, e ele vai pisar o largar. O largar é onde se coloca as uvas para ser pisadas. Então essa colheita da uva, ela representa, ela significa o final da grande tribulação. É isso que representa a colheita da uva. Ok, amados? Muito bem. Muito bem. Então, deu para vocês perceberem que a lei das colheitas, das primícias. E para nós já estarmos aqui encerrando, olha só. A colheita da cevada, a colheita do trigo e a colheita da uva, que é feita todo ano em Israel, a maneira como elas são feitas é diferente uma da outra. Por exemplo, a colheita da cevada, se pega a cevada e lança para o ar, para o vento, e o vento separa ali, né, o que é cevada mesmo e o que não é utilizado na cevada. O vento, ele é um símbolo da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo no arpazô, no arrebatamento, que vai nos levar, né, até a presença de Yeshua. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Né, esse poder sobrenatural é o Espírito Santo, né? Então você vê que a cevada ela é lançada para cima, né? Há um objeto que parece com uma pá agora, mas eu esqueci o nome que fala desse objeto, que lança a cevada para cima. Então, olha, irmãos, é fantástico, irmão. É maravilhoso estudar as Escrituras, né? Porque todo esse simbolismo aqui, irmão, espiritual, mostra o arrebatamento da igreja. E aí eu não sei porque tem pessoas que, não sei, eu não compreendo, até hoje não entra na minha mente porque tem pessoas que não acreditam no arrebatamento. Sinceramente, eu não consigo... Sabe, a minha mente não consegue absorver porque tem pessoas que falam que a igreja ela tem que passar pela grande tribulação. Sinceramente, isso ainda não entrou na minha mente. Agora o trigo, a colheita do trigo já era diferente da cevada, porque o trigo pegava-se um boi e fazia desse boi um arado, né? Um arado de boi. É parecido com uma carroça, meio parecido com uma carroça. Só que esse arado desse boi, ele passava por cima do trigo, passava por cima do trigo para tirar o joio. Então, esse passar por cima, né, ali daquele carro de boi que era feito de um arado, é o quê? É o período da grande tribulação. O Eterno vai usar a grande tribulação para fazer converter o seu povo, Israel, os judeus. A aliança que o Eterno, que Hashem Adonai, o nosso Yahweh, fez com Israel é uma aliança irrevogável. Irrevogável. O Eterno disse: enquanto existir Israel, a minha aliança
sempre permanecerá. Sempre permanecerá. Então, a colheita do trigo, e esse exemplo que eu estou falando aqui do carro do arato, né, do araldo, aqui do boi, é um exemplo bem claro da grande tribulação. Eu não tenho dúvidas disso. E a colheita da uva, como eu falei para vocês, é feita no lagar. O que é o lagar? É um local, primeiro se passa recolhendo os cachos de uva. E como é que se recolhe esses cachos de uva? Através da foice. Por isso que lá em Apocalipse fala da foice, o anjo, né, com a foice na mão. Porque passa-se a foice, se retira o cacho de uva e põe ele no lagar. O lagar é como se fosse um tanque, mas um tanque feito de madeira e é colocado no chão. É como se fosse um balde grande, um tanque, um balde grande onde que a pessoa ela sobe ali e começa a pisar no lagar. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o final da grande tribulação, ok? O final da grande tribulação e o retorno visível. A segunda etapa, o retorno visível de Yeshua, a nação de Israel, porque ele vai voltar para Jerusalém, junto com a sua igreja. Ele vai vir das boldas do Cordeiro. E ali vai ter a batalha do Armagedon, aonde diz que o sangue das nações, do exército das nações pagãs, vão chegar até os arreios do cavalo. Então você imagine, é o dia do furor, é o dia da ira, é o dia da vingança do Eterno. Então a colheita da uva representa isso. Ok, amados? Representa isso. Então nós vimos aqui, né, vocês viram aqui, que a lei das primícias, das colheitas, estão ligadas ao arrebatamento. Ao arrebatamento. E o retorno ou a volta de Yeshua está dividido em dois eventos. No arrebatamento, que será secreto, invisível, arpazô, e na parósia, de Yeshua. Então, ficou bem claro para vocês, ok? Que o Eterno abençoe vocês, no nome de Yeshua de Nazaré. O nosso próximo vídeo, como eu prometi, né, e promessa é dívida, então no próximo vídeo aqui da nossa live, enfim, tudo, eu quero tirar todas as dúvidas que vocês têm. Mas como eu falei para vocês, façam perguntas dentro do assunto, do tema que nós estudamos, que é o que? O arrebatamento. Então, todas as dúvidas que surgiu na sua mente, ou pode surgir ainda, né, que você está ansioso para que eu possa te responder as perguntas, eu vou ter um enorme prazer de te responder as perguntas. Então, o próximo vídeo nosso será para responder as perguntas que vocês irão estar nos passando. Ok, amados? Então, Shalom Alê. Que a paz seja com todos, né? E você tenha aí uma tarde de feriado aí abençoada na presença do Eterno, ok? Um forte abraço a todos. Eu quero mandar um abraço aos meus irmãos judeus messiânicos, aos meus irmãos judeus nazarenos, aos meus irmãos judeus ortodoxos, enfim, né? Eu como falei para os amados,
meu sobrenome é Figueiredo Lopes. Eu pesquisando descobri que eu tenho, através desse sobrenome, uma descendência judaica. Tenho orado e vou continuar orando que, se o Eterno me conceder a oportunidade de ir até Jerusalém, até Jerusalém, lá já tem um hospital, uma clínica, onde você faz pelo sangue, né, pelo DNA do sangue, se você realmente tem descendência judaica. Então até os meus irmãos messiânicos, nazarenos, ortodoxos, né, eu sei que muitos deles já têm ido a Jerusalém, e feito esse exame para comprovar a sua descendência judaica. Eu creio que eu tenho, porque o meu avô materno, né, Antônio Marques Figueiredo, o meu avô materno, ele gostava muito de usar chapéu. E vocês sabem que os judeus ortodoxos amam usar chapéu, principalmente o judeu ortodoxo. Eles usam chapéu. E o meu avô, ele tinha esse costume de usar chapéu. Então eu creio nisso, acredito nisso. Ok? Então, Shalom Alê, a paz seja com todos, um forte abraço. E o nosso próximo vídeo vai ser respondendo as perguntas de todos vocês que estão acompanhando o nosso canal Maná de Sião e o nosso estudo a respeito do arrebatamento da igreja. Shalom! Fiquem na paz. Eduardo! Shalom! Oi, mano. Ah, mas vamos almoçar agora. Ok.